Há histórias que parecem inventadas, de tão absurdas. Outras, tão intensas, que mesmo sendo reais, só se tornam plenamente compreendidas quando ganham as telas do cinema. Esta é uma dessas histórias. Em um dos cenários mais inóspitos dos Estados Unidos, um jovem aventureiro se viu preso em uma armadilha da natureza, sozinho, sem comida, quase sem água, e com o braço esmagado por uma rocha de mais de 360 quilos. Durante 6 dias, ele enfrentou não apenas a fome e a sede, mas o delírio, o desespero e o impensável. Sua escolha final, chocante e corajosa, chocou o mundo. O que aconteceu ali, entre as fendas do deserto de Utah, foi tão extraordinário que acabou virando livro, virou manchete, e, depois, se transformou em um dos filmes mais intensos da década, 127 horas. Mas antes de ser cinema, foi vida real. E o que Aaron Ralston viveu naquela semana de 2003 é mais do que uma história de sobrevivência. É uma jornada sobre limite humano, destino, e o poder devastador da vontade de viver. O deserto do estado de Utah, nos Estados Unidos, é um lugar onde o tempo parece ter parado. Ali, entre rochas avermelhadas, cânions esculpidos pelo vento e pelo silêncio milenar, a natureza mostra sua face mais grandiosa e implacável. Foi nesse cenário tão belo quanto traiçoeiro que, em abril de 2003, um jovem aventureiro viveria uma experiência tão extrema que, mesmo depois de 2 décadas, continua a chocar e fascinar o mundo. Mas a história de Aaron Ralston não começa no deserto. Começa com uma paixão desenfreada pela liberdade e um gosto quase inconsequente pelo risco. Nascido em 27 de outubro de 1975, em Ohio, Aaron Ralston cresceu como um garoto comum, mas desde cedo demonstrava um espírito inquieto. Sua família mudou-se para o Colorado quando ele era adolescente, e foi nas montanhas rochosas da região que sua verdadeira natureza despertou. Montanhismo, ciclismo, trilhas. Aaron não apenas gostava de aventura, ele precisava dela. Depois de se formar em engenharia mecânica e francesa pela Universidade Carnegie Mellon, Ralston trabalhou por um tempo como engenheiro na Intel. Mas a rotina corporativa o deixava sufocado. Ele logo abandonou a estabilidade da carreira para viver de forma mais autônoma, explorando trilhas, escalando montanhas e testando seus próprios limites. Seu objetivo era ousado: escalar sozinho as 59 montanhas de mais de 4.000 metros do Colorado, no inverno. Pouco a pouco, Ralston tornava-se conhecido entre os montanhistas pela sua resistência física e determinação quase obsessiva. Mas também surgiam os primeiros alertas. Em algumas ocasiões, amigos e familiares se preocupavam com sua tendência de explorar sozinho, sem deixar informações sobre sua rota ou planos. Ele se considerava preparado. Mas a natureza, como ele descobriria da forma mais brutal possível, não reconhece autoconfiança. Era manhã de 25 de abril de 2003, uma sexta-feira, quando Aaron Ralston estacionou seu carro perto da entrada do Blue John Canyon, uma fenda sinuosa e estreita no meio do deserto de Utah. Ele pretendia fazer um circuito rápido, pedalar parte do caminho, caminhar, escalar e retornar no mesmo dia. Levava uma mochila com pouca água, alguns lanches energéticos, uma câmera digital, um kit de primeiros socorros e um canivete multiuso barato, uma versão genérica, pouco afiada. O que Aaron não levava, porém, era algo crucial: ele não havia avisado ninguém sobre seu destino. A trilha parecia promissora. O céu limpo, o silêncio absoluto. Ao cair da tarde, enquanto se esgueirava por uma seção estreita do cânion, ele encostou-se em uma rocha presa entre as paredes. Foi então que, com um estalo seco e um tremor no solo, a rocha cedeu. Em segundos, ela escorregou, rolou e caiu, prendendo seu braço direito contra a parede do cânion. Ele tentou puxar, girar, chutar. Nada funcionava. Estava sozinho, preso entre as pedras, com o braço esmagado e imobilizado. E ninguém sabia onde ele estava. Ralston começou a viver ali não apenas o maior desafio físico de sua vida, mas também um teste psicológico sem precedentes. O deserto, durante o dia, beirava os 30 graus Celsius. À noite, caía para menos de 5 graus Celsius. Ele improvisou uma espécie de abrigo com cordas e roupas, tentando manter o corpo aquecido. O pouco de água que tinha foi racionando gota a gota. Quando acabou, começou a beber sua própria urina. A câmera digital virou confidente. Gravou dezenas de vídeos, deixando mensagens de despedida à família, registrando pensamentos íntimos, confissões, medos. Em um dos vídeos, ele chora e sussurra: "Hoje é o dia em que morrerei." Ele calculava que sobreviveria no máximo 5 dias. E cada tentativa de soltar o braço parecia ainda mais inútil do que a anterior. Mas, mesmo imerso no desespero, Aaron começou a ter insights surpreendentes.
Ele sonhou com uma criança, que mais tarde identificaria como seu futuro filho, correndo em sua direção. A imagem o abalou profundamente. Ele entendeu, havia algo no futuro que o aguardava. Algo que ele ainda precisava viver. Foi então que uma ideia insana começou a se formar. Ao examinar melhor a posição do braço, Aaron percebeu que o esmagamento já havia interrompido a circulação. Tecidos estavam necrosando. A dor, incrivelmente, diminuía com o tempo. Seu corpo começava a aceitar a perda do membro. Era isso. A única saída real era se amputar. Ele começou a testar cortes superficiais com o canivete. A lâmina era fraca, quase cega, e não cortava o osso. Era impossível concluir o procedimento. Mas então, no quinto dia, teve uma revelação aterradora e brilhante. Ele poderia quebrar os ossos primeiro. Usando o peso do corpo e um movimento controlado contra a rocha, Aaron conseguiu fraturar os ossos do rádio e da ulna. O som seco do estalo foi seguido de uma dor inimaginável, mas ele estava, finalmente, se libertando. Seguiram-se cerca de 40 minutos de autocirurgia, nos quais Aaron cortou músculos, tendões e até nervos. Ele descreveu mais tarde que, ao cortar o nervo mediano, sentiu uma explosão de luz azul elétrica que subiu pelo corpo. Finalmente, ele se soltou. Mas a história não termina aí. Enfraquecido, desidratado, sangrando e com braço a menos, Aaron ainda teve forças para escalar a fenda e caminhar por quase 12 quilômetros em meio ao calor do deserto. Foi encontrado por uma família de turistas holandeses, que lhe deram água e chamaram os paramédicos. Ele foi resgatado de helicóptero e levado a um hospital. Quando os socorristas retornaram ao local do acidente para retirar a rocha, foi preciso usar um guincho hidráulico. A pedra pesava mais de 360 quilos. Houston sobreviveu e se tornou uma lenda. O caso, inicialmente noticiado por jornais locais, rapidamente ganhou proporção nacional e depois mundial. A brutalidade da história, a coragem do protagonista e a complexidade emocional de tudo aquilo despertaram a atenção da mídia e do público. Em poucas semanas, Aaron Houston estava nos principais programas de TV dos Estados Unidos. Seu rosto estampava capas de revistas. Especialistas em sobrevivência analisavam suas decisões. Psicólogos tentavam compreender a frieza e o autocontrole necessário para uma amputação improvisada. Mas ninguém conseguia explicar, de forma simples, como alguém havia conseguido fazer aquilo. E a pergunta ecoava: o que move uma pessoa a desafiar a morte com tamanha obstinação? Com o tempo, Aaron passou por várias cirurgias reconstrutivas e recebeu uma prótese biônica de última geração. Ele não apenas se recuperou fisicamente, como voltou às trilhas, às montanhas e ao alpinismo. Tornou-se palestrante motivacional e escreveu um livro contando sua história, Between a Rock and a Hard Place, Entre a Espada e a Rocha, em tradução livre, lançado em 2004. O relato, visceral e sincero, entrou na lista dos mais vendidos e reacendeu o interesse pela adaptação cinematográfica. A obra chegou às mãos do diretor Danny Boyle, conhecido por sucessos como Trainspotting e Quem Quer Ser um Milionário. Boyle ficou fascinado pela narrativa intensa e claustrofóbica, e logo visualizou um filme que retratasse não apenas o sofrimento físico, mas o mergulho psicológico que Aaron havia enfrentado no cânion. Assim nasceu 127 Horas, filme lançado em 2010 e estrelado por James Franco. A produção foi cuidadosamente planejada, com o próprio Aaron Houston servindo de consultor. Franco mergulhou no papel com intensidade. O filme não poupou o espectador dos momentos mais duros da história. A solidão, os delírios, os vídeos de despedida, a cena da amputação, fiel ao que realmente aconteceu. A obra foi ovacionada em festivais de cinema, indicada a 6 Oscars, incluindo melhor filme e melhor ator, e se tornou um dos filmes de sobrevivência mais impactantes da década. Apesar de algumas críticas por seu teor gráfico, o filme foi amplamente elogiado pela autenticidade, pela direção criativa e pela performance de Franco. Houston, por sua vez, viu na produção uma forma de eternizar sua experiência e inspirar outros a refletirem sobre seus próprios limites e decisões. Com o passar dos anos, ele continuou ativo como palestrante, casou-se, teve 2 filhos e participou de diversas campanhas de preservação ambiental e segurança em esportes radicais. Também continuou escalando, com uma mão só, mas com o mesmo espírito destemido. Hoje, mais de 20 anos após o acidente, Aaron Houston é visto como um símbolo de resiliência humana. Sua história continua a emocionar, desafiar e inspirar. E o eco daquelas 127 horas presas entre as pedras de Utah ainda ressoa na mente de quem ouve seu relato. Porque, no fim, a verdadeira jornada não foi apenas uma luta contra a morte, mas uma revelação sobre o que significa estar vivo.
Se você gostou de conhecer essa história real que inspirou o filme 127 Horas, curta e compartilhe com quem também se interessa por relatos intensos e transformadores. E não se esqueça de seguir para continuar acompanhando outras histórias que parecem roteiro de cinema, mas são pura vida real. Até mais!